Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 72ª sessão ordinária em 13 de setembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, primeiro suplente, Paula Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, André Gouveia Vieira, Tio Carlos, Ivanir de Mello, Márcia Teixeira, Sônia Rabelo, doutor Eduardo Moura, doutor Edson da Creatinina e Adilson Pires, 9, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Nobre vereador Ivanir de Mello, que preside essa sessão, senhores vereadores presentes no plenário e nos gabinetes, assessores e assessoras, imprensa, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, público nas galerias. Prezados colegas vereadores, o jornal Estado de São Paulo, desta segunda-feira, trouxe uma notícia que deveria nos envergonhar. Depois de ter consumido 160 milhões de reais e 5 anos para sua conclusão, a estação de trem de Manguinhos, projetada para ser uma versão carioca das Ramblas espanholas, virou mais uma Cracolândia. Segundo a equipe do jornal, o vice-governador Luiz Fernando Pezão afirmou que é um sofrimento ver o local naquelas condições. Ele afirmou que só com a paz na região, o governo do Estado poderá consolidar as ações que estão sendo implementadas. A região vai ganhar em janeiro a cidade da Polícia, Centro Integrado da Polícia Civil, um investimento de 70 milhões de reais. Serão 3.000 policiais distribuídos em delegacias especializadas, centro de monitoramento e inteligência. Apesar do discurso, a reportagem localizou apenas uma viatura a 2 quilômetros de distância da Cracolândia. A Secretaria Municipal de Assistência Social afirma que, em 17 meses, já encaminhou 500 usuários de crack para atendimento. Se há parceria entre as esferas de governo, como se alardeia, por que as ações sociais, bem como as de segurança, estão demorando tanto para acontecer? Estamos presenciando uma tragédia social sem precedentes, motivada pelo descaso das autoridades com o tema. A região de Manguinhos recebeu grandes investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento. Vários prédios foram construídos para famílias de baixa renda. Uma infraestrutura mínima passou a existir na região, com uma escola de ensino médio, biblioteca, UPA, clínica da família, além da repaginada estação de Manguinhos e da futura cidade da polícia. No entanto, basta passar pelas avenidas Leopoldo Bulhões e Dom Helder Câmara para constatar que alguma coisa está fora da ordem. Se há novos prédios, também há casas em estado precário. Os novos conjuntos habitacionais já apresentam sinais de degradação. O lixo toma conta dos conjuntos que também sofrem com a descaracterização. É inegável que houve avanços, mas falta muito para que o Jacarezinho e Manguinhos, comunidades de gente honesta e trabalhadora, estejam de fato integradas à cidade. Eu, como morador de Vila Isabel, muitas vezes tomo o caminho ali da Leopoldo Bulhões
ou ali do Jacaré, para chegar na linha vermelha ou para chegar em Bom Sucesso. E realmente é assustador, né, a quantidade de pessoas, né, que vagam por aquela área, o risco que se tem, né, de ser assaltado, né, de sofrer um ataque, né, porque eles estão completamente fora de si, né, estão fumando crack à luz do dia, né, depois ficam andando como zumbis naquela região, e alguma coisa há de ser feita, né, porque todos os dias eu vejo também os jornais pela manhã, e hoje, mais uma vez, mostravam, né, dezenas de pessoas fumando crack. Eu fui uma vez na favela da Mangueira, e eu vi, né, a 50 metros de uma viatura policial, dezenas de pessoas fumando crack. Na 28 de setembro, onde eu moro, né, todos os dias existem pessoas jogadas no chão, à porta do meu edifício, tem pessoas que dormem, e não só faltam-lhes moradia, né, como faltam-lhes trabalho, falta uma assistência social, e o número de usuários de crack tem subido cada vez mais. Esse problema ainda encontra-se insolúvel, né, e isso tem sido motivo de muita discussão entre os futuros candidatos a prefeito e entre os futuros candidatos a vereador. Eu não tenho uma solução imediata, logicamente, né, para o caso, né, mas a internação compulsória, para mim, não é a solução, né. Há de se criar centros especializados com psicólogos, né, com assistentes sociais, né, com atividades diárias para essas pessoas de desintoxicação, para que essas pessoas amanhã não morram diante de nós na rua, ou que nós não morramos, né, por ação de uma dessas pessoas que está totalmente fora de si. Obrigado e boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. O que o nobre companheiro doutor Edson da Creatinina acabou de falar é o que nós deparamos todos os dias, praticamente. A Avenida Dom Helder Câmara, no trecho da descida do viaduto de Benfica até a estação de Maria da Graça, é realmente denominada a faixa de Gaza. O entrucamento ali das ruas, onde começa a Avenida dos Democráticos, com a Dom Helder Câmara, se passarem lá agora, os senhores virão pessoas jogadas na calçada, pessoas, vamos dizer pessoas, nem sei se a gente pode dizer, na verdade, o que foi dito, zumbis, porque estão lá cercando os carros, batendo nos vidros de forma agressiva, tentando conseguir ali 10 centavos, somando as moedinhas, para comprar mais uma pedra de crack, e depois outra, e depois outra. Isso tem nos deixado muito preocupados, senhor presidente. Apesar das ações da Secretaria de Assistência Social, muitas vezes, atuando lá, retira-se alguns moradores de rua, infelizmente, em situação de rua, as pessoas ficam na linha do trem, e as operações vêm se repetindo. Mas, infelizmente, a realidade é triste, porque parece que estamos enxugando gelo. As pessoas vão, e as crianças, eu já discordo um pouco do vereador Edson da Creatinina, quando fala, eu sou favorável à internação compulsória, não no modelo que aí está. Seria acrescentando o que o vereador doutor Edson da Creatinina falou. Tem que ter realmente um programa maior para que realmente se recupere, para que realmente seja efetivo o que está sendo feito. Não adianta recolher as pessoas, colocar nos abrigos, que eu já visitei os abrigos, não sou daqueles que escuta falar, e aí ocupa essa tribuna para falar sobre o que escutei, pelo que vi no jornal. Eu fui e dou razão à vereadora Andréa Gouveia Vieira quando fala que os abrigos não estão funcionando da forma efetiva. Nós não temos médicos permanentemente de plantão, os médicos aparecem 2, 3 dias, não temos profissionais, psicólogos, ali permanentemente nesses abrigos, e aí sim, apesar de ser favorável, porque principalmente em relação às crianças, eu vejo pelo menos uma chance de
mostrar um mundo novo para aquelas crianças, mas o que foi dito aqui, espero os senhores que possam entender o que foi dito. É uma questão de sobrevivência ou também de abrirmos mãos daquelas vidas que lá estão. Lá as pessoas estão morrendo e matando. Esse caminho que o doutor Edson da creatinina faz é um caminho que nós temos ali Mandela, outra comunidade, que ali tem diversos assassinatos de motoristas de táxis. Não foram poucos, parece que já 5 ou 6 foram assassinados naquela região. Eu sei que a Secretaria de Segurança do Estado tem tudo mapeado. E eu não sei porquê, claro, Jacarezinho não tem o PP, Manguinhos não tem o PP, mas que se haja, pelo menos, uma ação concreta para que a violência daquela região não fique assustadora, senhor presidente. E ali, as pessoas que passam, e são muitas pessoas que passam por ali, se sentem amedrontadas, porque é a luz do dia, não é à noite que a pessoa já faz a opção daquele caminho, já sabe que aquele caminho é perigoso. Não, mas durante o dia, aquilo vem acontecendo diariamente. E nós precisamos fazer alguma coisa. Chamo a atenção do secretário Rodrigo Betlin, quero chamar a atenção também, é claro, do secretário estadual, quer dizer, de segurança pública, né? Nós temos aí um problema de segurança pública e um problema também social. Aquelas comunidades vêm crescendo e a violência com a migração de muitos que saíram da Rocinha, que saíram de comunidades que receberam a UPP, como foi o caso da Mangueira, eles estão indo para fazer ali o quartel-general dessa marginalidade, principalmente do tráfico. Eu sou membro da Comissão de Prevenção às Drogas, já fui em algumas comunidades realmente dar palestras, e às vezes as pessoas falam assim, mas o senhor não tem medo, vereador Tio Carlos? Não, não tenho medo, porque até o traficante sabe. Até o traficante sabe que o crack mata. O caso da Rocinha, por exemplo, esse marginal nem está preso, ele não deixava vender crack na Rocinha, por 2 motivos. Não é o apelo social, que ele tinha uma visão social, não é esse. É que é um comércio. E eles não queriam ver o seu cliente morrendo, porque senão ele perderia o cliente. E o outro fator é que, quando se vende crack ali na comunidade, o crime toma conta, aqueles assaltos acontecem na comunidade frequentemente. E, na Rocinha, algumas facções criminosas, o crack não tem comércio. Até os traficantes sabem da maldição do crack. A presidenta Dilma tem um projeto ótimo, maravilhoso, mas, infelizmente, na nossa cidade, no nosso estado, porque uma cidade como Miracema, no interior do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, está completamente tomada pelas drogas. E nós, aqui, falando, chamando a atenção, e nós precisamos fazer mais do que só lamentar, doutor Edson da creatinina. O senhor, quando traz essa fala, o senhor realmente contribui, mas, infelizmente, nós estamos vendo os debates, os pronunciamentos dos candidatos, tanto para prefeito, como para vereadores. Na propaganda eleitoral, de cada 100 candidatos, pelo menos 60 falam, eu vou trabalhar para acabar com crack, porque está na ordem do dia. E, infelizmente, nada tem acontecido. E por mais que eu digo, não vamos ser exagerar, nada não. A política de enfrentamento ao crack não vem tendo o resultado esperado. Eu queria agora concluir, senhor presidente, para falar de um problema que me trouxeram hoje. A Associação de Moradores da Cruzada São Sebastião fez um apelo ao meu gabinete para que nós pudéssemos interceder, porque a Associação Atlética Banco do Brasil, na Lagoa Rodrigo de Freitas, dá fundos para a Cruzada São Sebastião. Ela é na Lagoa, começa na Borges de Medeiros e vai dar fundo para o conjunto habitacional cruzado, conhecido como Cruzada São Sebastião. E, segundo a
presidente da associação, esse clube está querendo abrir nos fundos e de frente para os prédios uma saída para escoar o lixo por um portão nos fundos da ABB, de frente para os blocos. Já existe uma saída lateral, que também, aliás, não lateral não, também nos fundos, mas não em frente aos blocos, e eu lamento porque também é em frente a uma escola municipal Santos Anjos, e a paróquia Santos Anjos, mas desde que esse clube já é um clube bastante antigo, a saída desse lixo era sempre feita por esse portão. Não sei por que agora querem mudar para colocar bem entre os blocos. E esse lixo é um clube social, todos conhecem, a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, tem um movimento muito grande, e nós entendemos dali que vai prejudicar aí muito os moradores, porque terão, com certeza, resíduos daquele... O lixo é recolhido, mas fica o chorume, vai ser muito traumático para aquelas pessoas perceberem o cheiro, o odor que vai ficar durante praticamente o momento em que se recolhe o lixo. Eu quero dizer que eu estarei intercedendo junto à presidência da ABB, mas queria chamar a atenção também aí para a Conlurb, e também são lixos extraordinários, porque assim, não é a Conlurb que recolhe esse lixo, mas que possamos ter ali um atendimento, aliás, um entendimento com os moradores e com o clube, para que mantenha a saída no portão que sempre foi feito, para que não possa trazer mais transtornos e problemas aos moradores, reputo, de uma comunidade que finalmente vem recebendo o tratamento digno pela prefeitura, pelo governo do estado também, senhor presidente. Lá nós tínhamos o tráfico, com a pacificação da Rocinha, lá tinha-se uma filial, né? Também agora temos lá uma ação permanente da Polícia Militar, fazendo com que realmente aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles moradores tenham finalmente a dignidade de poder criar os seus filhos com realmente muita dignidade, a oportunidade de criar os seus filhos com muito mais dignidade. Então, vamos aqui fazer essa colocação, levarei isso ao conhecimento dos órgãos competentes da Prefeitura, para que possam impedir que essa ação possa realmente prejudicar esses moradores. Muito obrigado, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, mais uma vez eu uso desta tribuna, não para lamentar, mas talvez até para fazer apenas um registro. Eu, aqui nesta casa, há alguns anos atrás, eu fico assim muito à vontade, porque foi num momento de transição em que o presidente, então o presidente Ivan Moreira, saía desta casa e ainda se escolhia, se discutia quem seria o indicado para compor uma nova chapa. Naquele momento, eu achei por bem apresentar um projeto de lei estabelecendo que a reeleição para a mesa diretora ocorresse apenas uma vez. Que apenas a mesa pudesse reeleger numa segunda oportunidade. O projeto até agora não foi votado, e quando eu digo que eu me sinto à vontade, é porque foi num momento absolutamente não havia nada contra esta ou aquela mesa. Naquele momento, Ivan saía e se discutia um outro nome para a presidência, uma outra chapa para compor a mesa. E a cada dia que passa, senhor presidente, eu tenho maior a minha convicção de que a reeleição não é uma coisa boa. Eu acho que as pessoas
quando se elegem, e eu digo isso sempre, elas sempre têm alguma coisa a somar, acrescentar. No caso do Legislativo, eu acho que o prejuízo até acaba por não existir. Apenas a renovação, como eu digo, é fundamental para a democracia. Agora, a nível de executivo, acho que a reeleição, como acontece agora, se dá apenas uma vez, mas os seus ocupantes, digamos assim, os seus executores, prefeito, presidente da República, governador, deveriam se licenciar 6 meses antes da eleição. Deveriam se licenciar porque a gente não entende. O TRE está aí todo dia punindo um, punindo o outro, dizendo que isso é crime eleitoral, isso é abuso do poder econômico, isso é não sei o quê. Mas é claro que o Executivo faz isso a todo momento. Faz isso a todo momento e mais ainda, em prejuízo do trabalho de outros parlamentares aqui nesta casa. Eu não sou uma vereadora de queixas, eu raramente me pronuncio para me queixar, para dizer que o prefeito deixou de me atender aqui, deixou de me atender ali, até porque ele nunca me atende. Agora, o curioso, senhor presidente, é que nós aqui nesta casa firmamos um acordo com o prefeito, ou melhor, ele firmou um acordo com os vereadores de que apresentassem emendas, inicialmente até R$500 mil, depois até R$800 mil, que essas emendas ele cumpriria na íntegra. As minhas ele nunca cumpriu. Pior do que isso, todas as indicações que eu fiz, ele agora reverte em benefício de seus apadrinhados. Então, é administrador regional que é candidato a vereador e ele está lá cumprindo as minhas emendas, mas em nome desse vereador. E isso é realmente decepcionante. É decepcionante porque o prefeito tem a obrigação de atender a cidade. O vereador, ele é o interlocutor, é verdade, entre o cidadão e o prefeito. Mas ele tem a obrigação de atender a todos e, na hora da eleição, não escolher este ou aquele candidato e, de forma injusta, beneficiar e tirar o mérito daqueles que ficam lutando aqui, às vezes 4 anos seguidos, colocando as mesmas emendas no orçamento e ele não atendendo. Pior, eu vou contar para vocês um fato. Vocês sabem que eu tenho, aqui nesta casa, discutido muito a questão do esgotamento sanitário nas comunidades, que, diga-se de passagem, as comunidades estão literalmente largadas, abandonadas nesta questão. Porque o então prefeito Eduardo Paes, e vocês todos sabem disso, assinou um convênio com a SEDAI, assumindo a responsabilidade do esgoto sanitário em todas as comunidades do Rio de Janeiro, isto em 2007. A SEDAI prontamente, claro, passou esta responsabilidade para a prefeitura, que nada fez, não criou infraestrutura nenhuma. A SEDAI saiu, fez então, na época, o prefeito César Maia um contratinho lá na Secretaria de Habitação para atender esta demanda, mas que absolutamente não atendia. Mas logo que o prefeito Eduardo Paes entrou, ele anulou este contrato. Estão aí as comunidades abandonadas. Eu, no horário eleitoral,
denunciei que uma comunidade em Bras de Pinas, chamada Santa Edviges, vivia esta aflição. E olhem, que a situação era tão grave que o morador dava descarga no banheiro da casa dele e o esgoto saía na pia da cozinha do outro. Um fato realmente absurdo, desumano com a população do Rio de Janeiro. Isso acontece em todas as comunidades. Infelizmente, é um sério problema a questão do esgotamento sanitário. Para surpresa minha, fui procurada hoje por um grupo de moradores desta comunidade que me disse: vereadora, a sua denúncia no horário eleitoral já surtiu efeito, pois o vereador Guaraná esteve no local e diz que vai fazer o esgoto de toda a rua. E isto até sexta-feira. E com o compromisso do nosso voto. Então, fica aqui a minha manifestação de repúdio a este tipo de política, sim. Aos apadrinhados, tudo. Será que é esta a lei? Esta lei tem que prevalecer? Este critério é absurdo. E eu me sinto na obrigação de, desta tribuna, denunciar o fato. Embora tenha dito para os moradores da comunidade, que bom que vocês vão ser atendidos, não importa se vocês foram convocados a votar neste ou naquele vereador, isso não interessa. O importante é que vocês estão sendo atendidos. Mas eu quero deixar registrado o seguinte: eu quero que o prefeito Eduardo Paes resolva o problema não apenas da Rua 26 em Santa Edviges, não, mas da população do Rio de Janeiro, de todas as comunidades do Rio de Janeiro, porque é desumano. Estas pessoas não têm direito nenhum, a todo momento vivem situação de doenças que vêm em nada mais, nada menos do que a falta do tratamento do esgoto sanitário. Então, senhor presidente, eu agradeço e deixo aqui o registro que eu diria desta denúncia. Muito obrigada. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. A vereadora Sônia Rabelo tem 20 minutos, desculpa, 20 minutos para ocupar a tribuna. Senhor presidente desta sessão, nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, meu líder no Partido Verde, grande vereador nessa casa parlamentar, saúdo, na pessoa de quem eu saúdo todos os vereadores que estão na casa, senhores assessores, senhores técnicos, todos os presentes. Dois assuntos me trazem hoje aqui, assuntos atuais. O primeiro é o nosso querido Parque do Flamengo, assunto que, como todos sabem, desde que eu assumi as funções parlamentares em fevereiro de 2011, eu venho insistindo nos seus cuidados. Antes mesmo, aliás, de ser vereador, muito antes, por integrar o movimento social SOS Parque do Flamengo, nós já vínhamos lutando pela manutenção do Parque do Flamengo,
e pela sua não divisão, né, porque o Parque do Flamengo, como todos sabem, vem sendo constantemente ameaçado pela sua divisão. Os jornais, por exemplo, durante o último mês, jornais mencionaram insistentemente, com certa razão, a ocupação por décadas de outro bem tombado significativo, que é o Jardim Botânico. E o Tribunal de Contas da União, ele se posicionou dizendo que os bens tombados não podem ser parcelados, divididos nem cedidos. Ora, tal qual o Jardim Botânico, o Parque do Flamengo também é totalmente tombado. E, no entanto, a Prefeitura vem insistindo em parcelar para ceder, não a famílias para morar, mas dessa feita a iniciativa privada, a um empresário, de parte do Parque do Flamengo que se denomina Marina da Glória. Ora, se não pode no Jardim Botânico, não pode no Parque do Flamengo. Se não pode no Jardim Botânico para moradias, muito menos no Parque do Flamengo para exploração comercial. E é comercial mesmo. Neste fim de semana, por exemplo, em plena Marina da Glória, que é parte do Parque do Flamengo e que, por uma ação popular, se conseguiu parcialmente retomar, tirando os tapumes, né? Esse fim de semana havia uma exposição dentro do Jardim Parque do Flamengo, Jardim Botânico Parque do Flamengo, uma exposição de motocicletas Harley-Davidson, que não tem nada a ver com o Parque do Flamengo, evidentemente, né, que é absolutamente inapropriado. Eu não tenho nada contra a Harley-Davidson, nem contra os motociclistas, muito pelo contrário, eu sou absolutamente favorável que a exposição venha a ser feita e deveria ser feita aonde eles querem destruir, que é o Autódromo de Jacarepaguá. Ora, olha só que maluquice, se destrói o Autódromo de Jacarepaguá, apropriado para a exposição de Harley-Davidson, e põe as Harley-Davidson dentro do Parque Botânico do Parque do Flamengo. Tudo de pernas para o ar. Onde já se viu um parque botânico, feito Parque do Flamengo, cheio de plantas, passarinhos, isso e aquilo, tem exposição de motocicletas de 500 cavalos, 600 cavalos, 700 cavalos. Absolutamente inapropriado. Para isso, eles, evidentemente, têm que seccionar o parque para ceder para a exploração comercial, o que é absolutamente ilegal, já dito, em situação absolutamente análoga, que, aliás, socialmente mais relevante, que é o Jardim Botânico. Se o TCU diz que não pode para moradia social, não pode, à semelhança, por analogia, repartir, parcelar, fatiar o Parque do Flamengo para exploração comercial. Mas tudo isso só para dizer que, não obstante tudo isso, felizmente a Prefeitura resolveu conservar o parque e fez até, está para receber uma licitação por volta de 6 milhões de reais, cujo objetivo é a conservação e manutenção do parque. Está prevista a abertura dos envelopes, se não me engano, para dia 20. E eu estou dando entrada numa indicação, num requerimento para suspensão dessa licitação de conservação. E gostaria de esclarecer que não tem nada de contraditório. Muito bom que se conserve o parque. Acontece que, evidentemente, nossa atividade de fiscalização e cuidado
essa licitação, que tem por objetivo conservar e manter, recuperar e revitalizar os equipamentos urbanos, tem no seu item 5.2.1 a manutenção e implantação de indivíduos arbóreos, ou seja, foi prevista nesta licitação a poda no Parque do Flamengo, nos jardins plantados, não só projetados por Burle Marx, mas também cuidados por todos os botânicos, né, José Emídio, por exemplo, com todo o cuidado. Nessa licitação está prevista a poda de 630 unidades de pequeno e grande porte no Parque do Flamengo, a remoção de 50 árvores, o fornecimento e o plantio de 1.800 árvores e 700 palmeiras, adubação de 2.000 espécies vegetais e a execução de dentrocirurgia de 70 espécies vegetais. Até aí, podemos fazer assim, deve ser bom, embora nós não tenhamos a aprovação dos órgãos técnicos, como parques e jardins, para dizer aonde que vai ser essa poda. Porém, pasmem os senhores, que na previsão para a execução desses serviços de altíssima relevância nesse parque botânico, não há a previsão, toda licitação tem a previsão de mão de obra, de qualquer técnico especializado em botânica, em jardinagem ou em paisagismo. Para essa licitação, estão previstos calceteiros, marteleiros, operadores de máquinas, pedreiro, pintor, serralheiro, servente, soldador, desenhista, almoxarife, auxiliar técnico, auxiliar de topografia, encarregado, engenheiro ou arquiteto júnior, mestre de obra, topógrafo e vigia. Cadê jardineiro? Cadê engenheiro florestal? Cadê técnico em jardinagem? Como no jardim preservado vai se fazer plantio de 1.800 árvores, 700 palmeiras, 630 unidades, poda de 630 unidades de pequeno e médio porte, remoção e etc., se a licitação não previu nenhum técnico especializado nem em paisagismo, jardinagem ou engenheiro florestal? Rápido e mal feito. É evidente que a prefeitura não pode gastar 6 milhões, por volta de 6 milhões, para depois ter que aditar essa licitação para botar técnicos especializados num jardim botânico tombado. A intenção da prefeitura pode ter sido boa, mas a execução é lamentável. Lamentável como é o tratamento que se dá, a absoluta irrelevância, a absoluto pouco cuidado que se dá ao conhecimento de um parque botânico como o Parque do Flamengo. Por isso, por essa razão, nós estamos dando entrada numa indicação para a suspensão dessa abertura de licitação, para que a prefeitura possa corrigir esse edital. Porque se ela não corrigir esse edital para incluir os profissionais competentes, é evidente que ela vai gastar muito mais dinheiro aditando o contrato para, evidentemente, se poder executar de forma adequada. É evidente que, para intervir
Desta forma, num jardim botânico tombado, moderno, que é o Parque do Flamengo, é evidente que para fazer essa poda, esse plantio de árvores, é preciso um projeto botânico. O jardim é tombado. Ou não sabem disso? É preciso, então, suspender essa licitação para que a Prefeitura não desperdice dinheiro público, para que a Prefeitura tenha um projeto botânico adequado para cuidar do Parque do Flamengo. Lamento apenas que a boa intenção da Prefeitura, que, afinal de contas, tirou o tapume da área que chama Bosque do Parque do Flamengo, tirou o tapume depois que o juiz de primeira instância, juiz federal, a multa já estava em 140 milhões de reais, disse que no dia seguinte a multa ia correr também por 10 mil reais por dia, a responder o prefeito pessoalmente. No dia seguinte dessa decisão, os tapumes foram tirados. O município recorreu do pagamento da multa e o juiz suspendeu a multa não só em relação ao município, retirou os tapumes, suspendeu a multa em relação ao município e ao prefeito. Mas, pasmem os senhores, o município recorreu da decisão do juiz de mandar tirar os tapumes. Ele retirou os tapumes, mas apelou da sentença que mandou retirar os tapumes, mostrando que, na verdade, o município quer parcelar o Parque do Flamengo. Ele concordava de ter aquela cerca lá, cercando 10 mil metros quadrados do Parque do Flamengo para ceder ao empresário para fazer shows, casamentos, exposições de motocicleta e outros acontecimentos sociais num parque público de uso comum do povo. O tratamento está sendo desigual. Portanto, não acho. A Prefeitura deve ter um olhar mais carinhoso, mais técnico em relação ao Parque do Flamengo. E suspender essa licitação perigosa, porque contrata a intervenção em tamanho número de árvores no Parque do Flamengo, árvores essas, constante de um projeto paisagístico conhecido mundialmente e tombado, sem um plano de intervenção paisagística sem profissionais competentes. Faz mister, então, a suspensão dessa licitação e um cuidado maior com o Parque do Flamengo. Senhor presidente, está acabando o meu tempo, mas gostaria apenas de fazer menção, para finalizar, a um assunto que talvez eu vá mencionar agora no início da sessão, que é o relatório que o ministro Joaquim Barbosa fez ontem sobre o núcleo político do Mensalão. Processo Penal 470, como uns gostam de chamar. Né? E o ministro Joaquim Barbosa fez a relação entre a circulação de dinheiros e os votos dos parlamentares na Câmara. E eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, porque esse fato tem a ver conosco aqui também, com a transparência. Só é possível nós darmos satisfação à sociedade com transparência. Esse relatório do ministro Joaquim Barbosa, que é o que toda a sociedade espera, só foi possível e só é possível se nós soubermos quem vota o quê.
nas casas parlamentares. E daí a importância do projeto de resolução que eu propus há algum tempo atrás e que está em pauta para votação, que é o projeto de resolução 58 de 2012, que está em pauta e que propõe que nós acabemos, nesta casa parlamentar, com as votações simbólicas de projetos de lei, mesmo sendo lei ordinária, que todas as votações sejam nominais. Isso vai dar a prova de nós, parlamentares, que estamos concorrendo à reeleição, da nossa boa vontade em relação à transparência. Por isso que nós vamos solicitar que esse projeto de lei tenha uma preferência para mostrar quais os vereadores concordam com a transparência nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao prolongamento, a mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1894/2012, de autoria da nobre vereadora Rosa Fernandes, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto a Franklin Dias Coelho, secretário da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, por relevante serviço prestado em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotado a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão. Em votação, projeto de lei número 1416, de autoria do Poder Executivo, que cria na estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo para a gestão e controle de vistorias técnicas quanto à manutenção predial. A matéria encontra-se em votação. Para encaminhar a votação, a vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, por deferência do meu líder, doutor Edson da Creatinina, estou encaminhando essa votação. Trata-se, senhor presidente, de um projeto que está acoplado a um outro, nós já discutimos isso aqui anteriormente, que é o da criação da Coordenadoria Geral de Fiscalização e Manutenção Predial. Importantíssima. Essa coordenadoria, atenção, é de fiscalização de manutenção predial. Portanto, atividade permanente de servidor público. Permanente de servidor público. Ora, no segundo projeto de lei, que vem logo a seguir, há, com a correta previsão, de 60 vagas de técnico para essa coordenadoria. Mas neste projeto de lei anterior, há a previsão de criação de cerca de 20 cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração para essa mesma coordenadoria. Isso significa dizer que, nesta coordenadoria, podem ser nomeados 20 pessoas de livre nomeação e exoneração, cargos públicos, a critério do chefe do Executivo, ainda que não tenha devida qualificação e ainda que não pertença à administração pública de modo efetivo. Pergunto, senhores vereadores, se é possível, numa coordenadoria de fiscalização, ter 1/3 de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Executivo. Ora, para não inviabilizar o projeto, nós estamos propondo uma emenda salutar
já assinada por grande parte dos vereadores dessa casa, mas que resta ainda alguma carência. E a emenda é para que esses cargos existam, mas que eles sejam preenchidos pelos servidores efetivos. E essa emenda é perfeitamente constitucional, porque o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, prevê a hipótese que, em determinados casos que a lei determinar, cargos em comissão deverão ser preenchidos exclusivamente por servidores públicos. Nós acreditamos, senhor presidente, que nenhum vereador desta casa não vai concordar, ou melhor, vai aderir, de que numa atividade de fiscalização predial, 1/3 dos cargos sejam ocupados por indicações livres do chefe do Executivo, permeando politicamente a atividade permanente da administração. Isso não seria salutar para aquilo que todos os especialistas apontam, que é o mal da administração pública, que é a proliferação de cargos em comissão. Nós estamos criando mais 20 cargos de comissão, tudo bem. O prefeito acha que isso é bom para a fiscalização, tudo bem. Mas quem vai dizer que esses cargos não possam e não devam ser ocupados por servidores públicos permanentes, que têm o compromisso com a fiscalização e a responsabilidade da fiscalização? A nossa emenda está aqui e nós esperamos que todos os vereadores que se dizem e têm o compromisso com o servidor público assinem essa emenda. Assinem essa emenda e não criem na administração pública o terror que acontece da proliferação nos cargos de fiscalização da prefeitura, de tamanha responsabilidade, fiscalização predial, onde os prédios nessa cidade estão caindo. Esses cargos não sejam privativos de funcionários efetivos e habilitados. A emenda está aqui, tem várias coautorias, está aberta a todos os vereadores que quiserem coautoria e acho que devem dar apoio. E espero que todos, amigos dos servidores públicos, amigos da boa e efetiva administração pública, assinem o apoio a esta emenda. Sem o que, infelizmente, nós não podemos, nesta altura do julgamento da administração pública, aprovar criação de cargo em comissão 20 para atividade permanente de manutenção, fiscalização de manutenção predial. Obrigado, senhor presidente. A matéria encontra-se em votação. Não havendo mais quem queira encaminhar, a presidência submete à votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pela vereadora Sônia Rabelo. Votação nominal. A presidência solicita aos senhores vereadores que consignem seus votos.
A presença tem a honra de registrar a presença no plenário do nobre deputado estadual Pedro Fernandes Neto. Honrado com a presença de Vossa Excelência. Só um minutinho, presidente. Vou encerrar o processo de votação. Hein? Mensagens. Encerrada a votação, votaram sim 25 senhores vereadores, não 8 senhores vereadores. Impedido regimentalmente de votar o presidente, matéria está aprovada, retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 1417/2012, de autoria do Poder Executivo, que altera no quadro permanente pessoal a fixação numérica da categoria funcional que menciona e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará solicitada a votação nominal pela vereadora Sônia Rabelo. Votação liberada. Essa semana encontrei um dos nossos, ah, mas que maravilha. Inclusive falou de onde surgiu esse nome palestino, que ele, no dia do aniversário de Israel, no discurso dele, ele deu uma aula sobre isso, né? Olha, mas que bacana, eu encontrei agora na internet, até que enfim. Ah, e isso nós temos que ter um trabalho dele. Encerrada a votação, votaram sim 34 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Impedido regimentalmente de votar o presidente. A matéria está aprovada em primeira discussão, retornará em segunda. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1353/2012, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que declara como área de especial interesse social, para fim de urbanização e regularização fundiária, do número 19 ao número 198, da Rua dos Botocudos, bairro dos Bancários, na Ilha do Governador. Pendente parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Para emitir o parecer, nobre vereador Rubens Andrade. Pela rejeição. Parecer pela rejeição, veto. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige código de maioria absoluta. Como voto, senhores vereadores.
A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votou sim um senhor vereador, não 27 senhores vereadores. O veto está rejeitado. Segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1316 de 2012, de autoria do vereador José Everaldo, que dá o nome de Luiz Gonzaga do Nascimento ao novo Hospital Municipal da Ilha do Governador e dá outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Mérito. Para proferir o parecer, o nobre vereador Tio Carlos. Pela rejeição ao veto. Parecer da Comissão de Mérito pela rejeição ao veto. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Presentes e votando 13 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, nem dá prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária. Não teve votação, vereadora. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. E lembro, senhores vereadores, que hoje haverá a solenidade do nobre vereador Carlos Caiado, em homenagem ao jornalista Marcos Antônio Mendes de Miranda. Está encerrada a sessão.